Bem-vindo a todos mais uma vez nesta aula em nossa série sobre os 10 mandamentos. Hoje nós vamos lidar com o 10º mandamento. E quem sabe qual é este mandamento? Vocês se lembram? Nós memorizamos, os 10 mandamentos. Eu acredito que todos vocês se lembram qual é o último mandamento dos 10 mandamentos, Não cobiçarás. E hoje nós vamos aprender o que significa isto e o que significa isso para nós. E para começar, nós vamos ler no Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, e nós vamos ler versículo 19 a 24. Procurem nas suas Bíblias ou peça ajuda para alguém achar Mateus capítulo 6, versículo 19 a 24. Diz assim a palavra de Deus, as palavras do Senhor Jesus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, o 10º mandamento é não cobiçar. Não cobiçarás. Mas o que é cobiçar? Cobiçar não é um ato, não é algo que nós fazemos, mas é um desejo, é algo dentro do nosso coração. É como se fosse um fogo, chamas dentro do nosso coração, as chamas da cobiça que estão dentro do nosso coração. Como assim? Bem, nós cobiçamos quando nós queremos coisas que não pertencem a nós. Ou quando nós desejamos coisas para que os outros nos admirem, ou fiquem com ciúmes de nós, e nós desejamos ter estas coisas. Ou quando nós sonhamos e ficamos sonhando em muitas coisas que nós não temos, achando que aquelas coisas vão nos fazer felizes, e nós ficamos sonhando com estas coisas que não temos, ou coisas que não pertencem a nós, mas que nós desejamos ter. E quando nós pensamos mais em ter do que em dar, e nós acabamos pensando somente em nós mesmos e não nos outros. Isso é cobiçar, é algo dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro do nosso desejo, algo que a gente fica pensando, fica sonhando. E quem se lembra qual foi a primeira vez que alguém cobiçou algo na Bíblia? Quem se lembra dessa primeira vez? Quem foi? E como foi? O que aconteceu? Quem se lembra? Foi bem no início da história da humanidade, bem no início da Bíblia. Quem se lembra da Eva? Quando o diabo mentiu para ela, dizendo que se ela comesse daquela fruta, daquela árvore, que Deus tinha falado para não comer, ela iria conhecer o bem e o mal, e ela poderia ser como Deus, Esta foi a mentira do diabo. E Eva, em seu coração, ela cobiçou aquela fruta. E ela comeu e também deu a Adão. Adão e Eva, eles tinham tudo o que eles precisavam, tudo o que eles podiam imaginar, tudo o que eles podiam desejar. Mas naquele momento, eles se tornaram descontentes.
insatisfeitos e eles desejaram ter coisas maiores, poderes maiores, coisas que eles não tinham e nem precisavam, mas começaram a cobiçar e comeram. E vocês sabem qual foi o resultado, né, dessa cobiça de Adão e Eva. E será que eles ficaram satisfeitos depois que comeram da fruta? Não, né? Trouxe muita tristeza, trouxe a morte. Então, nós podemos ver que cobiça não é algo bom. Talvez você pensou assim, mas só pensar e desejar alguma coisa, o que tem de errado com isso? Mas nós podemos ver que cobiça é algo muito ruim, muito tolo. É um pecado muito grave e algo muito tolo. Por quê? Bem, as riquezas e as coisas que nós podemos obter em nossa vida, nós podemos levar conosco quando nós morremos? Não. Estas coisas são perdidas na morte. As riquezas são perdidas, nós não podemos levar nada conosco quando nós morremos. Como nós podemos ler em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, eu vou ler para vocês. Porque nada trouxemos para este mundo, quando nascemos sem nada. E manifesto é que nada podemos levar dele quando nós morremos. Então, talvez você conhece alguém que trabalha muito para poder comprar e ter coisas grandes, coisas luxuosas, casas, carros, televisão, viagens. Mas quando esta pessoa morrer, quando a morte chegar, esta pessoa não vai poder levar nada consigo. Ela vai ter que deixar tudo para trás. E quando nós crescemos, crianças, adolescentes, adultos, e nós também somos assim, cobiçando, sempre querendo mais, um dia nós vamos ter que deixar tudo para trás. Então é muito melhor conhecer ao Senhor, ter o perdão dos nossos pecados e estar pronto para a vida que vai vir além da morte. Porque as coisas daqui, mesmo as coisas boas, nós vamos ter que deixar para trás, né? E também cobiçar coisas é muito tolo, porque as riquezas são enganosas. Nós achamos que nós vamos ficar felizes se tivermos tal coisa e outra coisa. E nós sempre queremos mais, sempre queremos diferente. A gente vê alguém na escola que tem algo que nós não temos e nós queremos aquela coisa, porque achamos que vamos ser mais felizes. Sempre querendo algo mais, algo novo, algo diferente. Mas quando nós ganhamos ou quando nós conseguimos comprar, nós ficamos felizes por um tempo, né? E depois passa, ou a coisa quebra, ou não funciona mais, ou não dura, ou não serve mais para nós, ou nós não ficamos mais interessados. Estas coisas não trazem felicidade para nós. Pessoas ricas sempre estão querendo mais. Você talvez pense assim, mas se eu ficar rico, eu vou ficar muito feliz. Mas sabe quando chegar naquele dia um adulto que realmente ganha bem, que tem muitas coisas, que pode comprar o que quiser, viajar para onde ele quiser? Será que esta pessoa está realmente feliz? Não. Ela está querendo sempre mais, sempre algo diferente, sempre algo que ainda não tem. Então, a pessoa rica nunca tem suficiente. E uma pessoa pobre, você talvez ache, mas uma pessoa pobre não cobiça. Cobiça porque uma pessoa pobre sempre quer o que não tem ou que não pode ter. Então, os dois não são felizes. O rico nem o pobre. Se você achar que riquezas vão trazer felicidade a você, você vai ficar enganado. Você nunca vai ficar feliz. E outra coisa, porque é ser tolo, se você é cobiçoso, é que as riquezas nos prendem.
A Bíblia fala sobre isso. Eu vou ler um versículo para vocês, que as riquezas nos prendem. Nós podemos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 24, diz assim o Senhor Jesus. Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. As riquezas nos prendem. Por quê? Porque essas coisas se tornam tão importantes na nossa mente, na nossa vida, nos nossos pensamentos, que nós não temos mais tempo nem para pensar nas coisas de Deus. É como se fosse uma ratoeira, uma armadilha. Vocês talvez já devem ter visto, né? E o rato quer entrar porque lá dentro tem algo que ele gosta. Mas ele não percebe que uma vez que ele entrar, não vai poder mais nunca sair. Mas ele acha que aquela coisa lá dentro vai fazer ele feliz, ele quer. E assim é com cobiça. Nós queremos tais coisas, brinquedos, jogos, e quando nós somos maiores, nós queremos um carro, uma casa grande, viagens para lugares diferentes, videogames, achando que estas coisas vão nos fazerem felizes, mas uma vez que nós temos, nós não ficamos felizes e nós ficamos presos a estas coisas, precisando pagar e pagar muito. Precisamos trabalhar mais para poder comprar mais, nunca satisfeitos. E o que é pior, quando nós ficamos tão preocupados com estas coisas, nós esquecemos de Deus. Nós não temos tempo nem para pensar em Deus. E isso é uma grande tristeza. E mesmo quando nós não ficamos felizes, nós continuamos querendo mais, indo mais atrás de coisas que nós podemos ter. E quando não temos, culpamos a Deus. Muitas pessoas culpam a Deus por seus problemas e dificuldades. Isso traz grande tristeza para as pessoas, como nós podemos ler em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro, e não só ao dinheiro, mas tudo que nós podemos comprar com esse dinheiro, é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Isso traz muita tristeza e muitos problemas para nós. Mas você sabia que você é mais rico do que muitas crianças do passado? Você talvez não se considere rico, mas você é bem mais rico do que a maioria das crianças no passado. Elas não tinham celulares, jogos, televisão, livros interessantes para ler, carros velozes, água na torneira saindo facilmente sem precisar trabalhar para buscar a água. E muitas mais coisas que nós temos, que nem percebemos que nós somos muito ricos comparado com muitos outros. E será que é por isso? Que é porque você tem todas estas coisas, tantas coisas para fazer, jogar, assistir? Será que é por isso que você ainda não buscou ao Senhor? Será que é por isso que você ficou distraído com estas coisas, ou desejando estas coisas, tentando ter, que você ainda não pensou que você precisa do Salvador? E que você não presta atenção nas lições, porque a sua mente, os seus pensamentos já estão naquilo que você vai querer fazer depois desta aula? Ou quando é próximo do seu aniversário, você não consegue pensar mais em nada do que só o que eu vou ganhar? Será que é por isso que você ainda não buscou ao Senhor para mudar o seu coração? Mas se você continua assim, é muito perigoso, porque você pode ser levado a outros pecados. Porque a cobiça nos leva a outros pecados também. A cobiça pode nos levar a mentir,
pode nos levar a maltratar outras pessoas. Você já viu uma criança pequena que quer algo que ela não tem, ela vê outra criança, ela pode até bater na criança e pegar da mão, não é? A cobiça pode nos levar a maltratar a outros. Bullying na escola pode te levar a se afastar da sua família e até matar. Lembra de Davi? Davi, o rei Davi. Ele viu aquela mulher, Batseba, que não era a esposa dele, mas ele a cobiçou. E o que aconteceu com Davi? Esta cobiça no seu coração levou ele a mentir, ao adultério e a matar uma outra pessoa, o marido daquela mulher. Quão triste é a cobiça. É muito perigoso, porque normalmente a cobiça não só fica no coração, mas nos leva a agir e a fazer coisas erradas e a pecar contra Deus. E se você é cobiçoso, você pode sofrer muito. Como eu já mencionei, né, sobre crianças com um comportamento muito cruel para com os outros. E depois de adulto, sabe que a cobiça já tem levado muitas pessoas à guerra, a tirar vantagem dos outros, à violência. Tudo por causa de cobiça em seu coração. E mais uma coisa, mais importante, mais sério ainda. Se você cobiçar outras coisas, coisas que não pertencem a você ou que você não tem, você está ofendendo a Deus. Por quê? Porque você não está contente com aquilo que Deus te deu e nem grato por aquilo que Deus já te deu, e ainda mais você está dando seu coração a outras coisas. Você coloca estas coisas acima de Deus. Isso chama de idolatria. A ter outros deuses diante de Deus. Nós já aprendemos sobre isto. Então a cobiça pode levar você a adorar outros deuses em lugar de Deus. E isso faz Deus muito triste. Você ofende a Deus com este pecado. Com um coração assim cobiçoso, nós não vamos poder entrar no céu. O castigo por cobiçar, que é um dos piores pecados e mais perigosos, é que nós devemos ficar fora do céu para sempre. Então, o que nós devemos fazer? Você já percebeu que você também é culpado deste pecado de cobiça? E você ficou triste, pensando que você não vai poder entrar no céu? Então, o que você deve fazer? Talvez você já tentou arrancar este pecado do seu coração. Não vou pensar mais, não vou querer mais nada, eu vou ficar contente. Você conseguiu? Você conseguiu nunca mais cobiçar nada que os seus olhos viram, que você viu que alguém tinha? Nós não conseguimos. Nós não conseguimos arrancar este pecado do nosso coração. Está muito fundo dentro do nosso coração. Então o que você deve fazer é pedir a Deus por um novo coração. Ele pode te transformar. Quando nós confessarmos a Ele os nossos pecados e dizemos a Deus que nós temos cobiçado e que nós temos pecado em nosso coração e que tudo que nós fizemos, Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos assim. Quando nós admitimos ao Senhor que nós temos cobiçado dentro de nós. Assim nós pedimos por perdão com todo o nosso coração, quando nós entendemos que nós deixamos Deus triste com o nosso pecado. E nós pedimos por um novo coração que ama a Deus, que deseja obedecer ao Senhor e servir a Ele e amar a Ele acima de tudo e acima de todos. E se você já se arrependeu dos seus pecados e um pensamento cobiçoso vem em seu coração, o que você pode fazer? Porque isso pode acontecer, mesmo depois que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós continuamos pecando. E Satanás continua nos tentando a pecar contra Deus. E pode vir um pensamento em nossa mente:
de cobiçar algo, o que nós podemos fazer? Bem, uma coisa muito boa para fazer, para combater este pecado dentro de nós, quando nós já somos salvos, é ajuntar tesouros no céu. Lembra daquele versículo que nós lemos no início de ajuntar tesouros no céu? Porque lá no céu as coisas não estragam, como aqui. Aqui as coisas estragam, as coisas ficam velhos, quebrados. Mas lá no céu não. E quais são esses tesouros no céu? Bem, por exemplo, tentar falar do Senhor Jesus a um amigo na escola ou para alguém na sua família e tentar explicar que esta pessoa, esta criança, este amigo também precisa do Senhor Jesus. Assim nós estamos servindo ao Senhor, e isso é ajuntar tesouros no céu. Ler a sua Bíblia, tentar aprender mais, estar na igreja, ajudar na igreja, ajudar com recursos, com dinheiro, ofertar para que a igreja possa alcançar mais pessoas. Isso é ajuntar tesouros no céu. Uma outra coisa que você pode fazer é considerar os benefícios. Considere os benefícios. Quais benefícios? Os benefícios de servir ao Senhor e os benefícios de ter coisas aqui na terra. Antes de querer ou de adquirir qualquer coisa, pense: estou precisando mesmo desta coisa? Ou eu só quero porque outras pessoas vão olhar para mim e me admirar? Ou eu só quero esta coisa porque eu acho que vai me fazer mais feliz? Ou pense: se eu comprar esta coisa, ou se eu for atrás desta coisa, tentando ganhar dinheiro para poder comprar, eu vou entristecer ao Senhor? Sim, então eu não vou atrás. Eu vou me lembrar quanto o Senhor Jesus pagou para me salvar, que Ele deu a sua própria vida para me resgatar destes pecados e da morte. Eu não vou querer entristecer Ele mais. Ele morreu por mim. E por isso eu quero dar a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro, as coisas que eu tenho, eu quero usar para servir a Ele. Com a minha vida, com a minha alma, os meus pensamentos, eu não vou deixar estas outras coisas ocupar muito espaço na minha mente. E mais uma coisa que você pode fazer para não ficar cobiçoso é dividir as suas riquezas, as coisas que você tem. Doe algo para alguém para ajudar. Sempre quando você tiver, compartilhe com outras pessoas que têm necessidade. Assim você não fique pensando só em si mesmo. Você se torna uma pessoa que pensa mais nos outros. Mas estas atitudes que eu acabei de mencionar são possíveis somente para quem realmente tem um coração transformado pelo Senhor, que ama o Senhor e não mais ao pecado e às coisas deste mundo. Então, se você entendeu que você ainda não tem este coração transformado, que você não tem o desejo de fazer bem aos outros, mas que você prefere ganhar e ter para si mesmo, então você precisa clamar ao Senhor por um novo coração, como eu expliquei. E pedir para Ele perdão pelos seus pecados. E crer que somente o Senhor Jesus pode te transformar e pode perdoar os seus pecados. Porque Ele morreu na cruz, Ele pagou aquele preço grande por nossos pecados. Pelos nossos pecados, pela nossa culpa. E se você se arrepender e crer no Senhor Jesus, Ele também transforma o seu coração. E você vai se tornar uma pessoa mais amável, uma pessoa que ajuda a outros, que ama ao Senhor, que serve ao Senhor e que deseja não mais acumular coisas aqui na terra. Uma pessoa satisfeita, contente com aquilo que tem e usando tudo que tem para servir ao Senhor. E assim você vai poder cantar o hino que nós vamos cantar agora.
e cante, se você conhece ao Senhor, cante com todo o seu coração. O hino de número 49. Que o Senhor te abençoe. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistarreformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.